Os 10 mecanismos de defesa mais bizarros da natureza. O princípio da luta ou fuga é conhecido em biologia, onde animais reagem a ameaças enfrentando seus inimigos ou fugindo. Aqui estão 10 animais com os mecanismos de defesa mais peculiares, incluindo uma entrada bônus. Em 10º lugar temos o peixe voador. Existem muitas criaturas com a habilidade de voar, mas essa característica não costuma ser atribuída aos peixes. Os peixes voadores são capazes de saltar para fora da água para voos de longa distância ou planar. Isso é usado como um mecanismo de defesa para escapar de predadores. O peixe voador tem um corpo aerodinâmico em forma de torpedo, o que o ajuda a ganhar energia suficiente para romper a água. Para sair da água, os peixes nadam a uma velocidade de 60 km por hora. As barbatanas peitorais do peixe evoluíram para as grandes asas que permitem que o peixe voe. Uma vez fora d'água, ele pode voar 200 metros usando a barbatana caudal como uma espécie de hélice. No Japão, em 2008, um peixe voador foi observado planando por um recorde de 45 segundos. Em 9º lugar temos o peixe-bruxa, que são criaturas de mais de 300 milhões de anos que são os únicos animais com crânio, mas sem espinha dorsal. Quando perturbado, vomita uma substância viscosa nojenta nos predadores. Quando se mistura com a água, o lodo incha, produzindo até 5 galões, 20 litros. Isso é uma distração quando um invasor está tentando sair da confusão. Ele também dá uma em volta do corpo, que, junto com o muco, permite que o peixe-bruxa escape dos predadores. O muco pode sufocar o peixe à medida que se acumula nas guelras. Como visto no vídeo acima, os peixes-bruxa são conhecidos por serem tubarões macios. Os fios finos que compõem o muco do peixe-bruxa são 10 vezes mais fortes que o nylon e despertaram grande interesse de cientistas que acreditam que ele poderia ser usado para fazer roupas. E em 8º lugar temos os besouros-batata. Estes que desenvolveram uma maneira estranha de evitar serem comidos por insetos maiores. As larvas cobrem-se com as próprias fezes. As fezes são venenosas e o mau cheiro afasta os predadores. Os besouros se alimentam de plantas de beladona e reaproveitam as substâncias tóxicas que produzem em suas fezes. Essa defesa é chamada de escudo de esterco. As fezes são canalizadas para o dorso do besouro por uma série de contrações musculares no abdômen, onde formam um escudo ao longo do tempo. Em 7º lugar temos o caranguejo boxeador, que se defende das ameaças usando anêmonas do mar presas em suas garras. Essas anêmonas parecem pompons, mas podem ser mortais para outras criaturas marinhas e têm uma picada forte. O caranguejo agita suas garras quando perturbado para afastar o perigo. Há um acordo mútuo entre os dois organismos, com ambos se beneficiando do acordo. O caranguejo boxeador ganha um incrível mecanismo de defesa que deixaria a maioria dos outros animais envergonhados, e a anêmona se torna móvel e capaz de capturar mais comida. O caranguejo também usa esponjas e corais em vez de anêmonas. Em 6º lugar temos o rolo eurasiano. Semelhante ao besouro-batata, a prole do rolo eurasiano se cobrirá com o próprio fluido corporal para evitar que vire alimento para um animal faminto. Desta vez, porém, é o vômito que forma o escudo. Os pássaros cobertos de vômito parecem e cheiram terrivelmente, então é menos provável que sejam comidos. Os pais também sentem o cheiro do vômito e voam rapidamente de volta ao ninho para afastar a ameaça, que geralmente é uma ave de rapina ou uma cobra. Esta é a única ave observada a usar o vômito como forma de comunicação. Em 5º lugar temos o pepino do mar. O mecanismo de defesa mais revoltante da natureza pertence ao pepino do mar. Quando perturbado, ele ejetará seus intestinos pegajosos e outros órgãos de seu ânus no atacante, emaranhando-os. Isso atordoa e distrai o inimigo. Em algumas espécies, os intestinos são venenosos, contendo uma substância química tóxica chamada holotoxina. O corpo do pepino do mar se contrairá violentamente para espremer o interior. A criatura não parece se importar com esse processo e os órgãos são rapidamente restaurados. Demora cerca de 6 semanas para que as partes ausentes do corpo se regenerem. E em 4º lugar temos o abutre, que regurgita o conteúdo de seu estômago quando confrontado por um predador faminto.
Este vômito serve como oferenda de comida ou para repelir o predador devido ao seu cheiro nauseante. Isso permite que o abutre escape mais rapidamente, pois fica mais leve após o vômito. Alguns predadores, apesar do vômito ser muito ácido e potencialmente queimante, ainda comem a regurgitação. Em terceiro lugar temos o polvo japetela, que é encontrado em profundidades marinhas de 600 a 1000 metros. Ele precisou se adaptar para escapar de dois tipos de predadores, aqueles que são atraídos pelas silhuetas criadas nas águas mais claras e aqueles que usam sua bioluminescência. Para evitar ser visto, o polvo é quase totalmente transparente, exceto nos olhos e nas entranhas, que tornaram-se reflexivos para reduzir sua sombra. No entanto, isso também pode ser uma desvantagem contra predadores com bioluminescência, como o peixe pescador, pois o polvo reflete a luz. Para escapar do peixe pescador, o polvo ativa pigmentos da pele que mudam sua cor para vermelho rapidamente, tornando-se menos refletivo e, portanto, invisível. Quando a ameaça passa, ele volta a ser transparente. Em segundo lugar apresentamos o tritão ibérico com nervuras, que usa suas costelas como armas para proteger-se. O tritão ibérico com nervuras é encontrado na Península Ibérica e Marrocos. Quando ameaçado, ele empurra suas costelas através da pele, tornando-as pontiagudas. Isso serve como uma arma para repelir atacantes e, ao mesmo tempo, libera uma substância venenosa. Esta defesa é altamente eficaz e pode até levar à morte do atacante. E em primeiro lugar temos a rã madeira do Alasca. Como uma defesa contra o frio extremo, este sapo possui a incrível habilidade de voltar à vida depois de ser congelado. Quando a temperatura de sua região fica extremamente baixa, o cérebro da rã da floresta instrui seu fígado a produzir grandes quantidades de glicose, funcionando como um anticongelante. Isso impede que os cristais de gelo cresçam e evita a ruptura das células e vasos sanguíneos. A rã pode ficar congelada por semanas, até uma mudança de temperatura permitir sua descongelação. Com seus músculos do coração protegidos pela grande quantidade de glicose, ao esfregarem-se, são gerados uma carga elétrica e uma explosão de energia que faz com que o coração comece a bombear novamente. Em poucos minutos, o sangue flui por todo o corpo e o sapo volta ao normal. Esta incrível adaptação permite que ele sobreviva em locais extremos como o norte do Canadá e Alasca.